Glória a Deus. Ele vive e reina para todo sempre. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia. Primeiro livro de Samuel. Glória a Deus. Aleluias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Um texto bem conhecido, mas que tem um grande valor espiritual, grandes princípios que nós podemos extrair desse texto. Todos encontraram? Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedeceste à ordem que o Senhor teu Deus te dera. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que o Senhor te havia determinado. Porquanto o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração. Senhor Deus amado, nós estamos aqui na tua igreja, na tua casa, meu Pai, perante teus filhos. Pai, nós te agradecemos, meu Pai amado, pela tua presença, meu Pai. E te suplicamos agora, meu teu Espírito Santo, Senhor, que venha conduzir, meu Pai, essa mensagem. Pai amado, em nome de Jesus, que essa mensagem, meu Pai, venha trazer mudança, Senhor, que o Senhor requer de nós. Que ela venha encontrar corações, meu Pai, disponíveis, acessíveis pela tua palavra. E que essa palavra venha trazer mudança diariamente em nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo amado. Amém. Amém, irmãos? É um texto bem conhecido. Aqui está falando sobre quando Deus, ele rejeitou Saul. Quando Deus rejeitou o reinado de Saul. E esse texto é um texto muito triste, porque aqui é Deus falando com o homem. A gente às vezes fica muito triste quando uma pessoa nos faz acepção de pessoas, se torna uma pessoa seletiva. Imagine Deus quando rejeita um homem, quando rejeita o reinado de um homem pela sua desobediência, pela a sua prepotência, presunção, soberba. E Deus falar diretamente para você: foi rejeitado. Eu já estou escolhendo um homem segundo o meu coração. Você foi reprovado. E quando a gente lê esse texto, a gente vê que ele está linkado à vida de Davi. Porque todo o contexto a gente vai passar aqui, a gente vai ver que Davi ele já está sendo anunciado nesse texto. Aí quando a gente vê, olha, Deus está escolhendo um homem segundo o coração de Deus. Aí a gente começa a esmiuçar, querer saber por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A gente vou ver a biografia de Davi, a gente vai ver que ele era um pastor de ovelhas, muito responsável. Um pastor que a gente vai ver que durante a leitura da Bíblia, que ele não deixava escapar nenhuma ovelha. Enfrentou urso, leão, para defender as ovelhas. Então era um pastor bem responsável, determinado, e aquele que estava ali para cuidar do rebanho. Era um bom pastor. A gente vai ver que Davi, ele era músico, ele era um harpista, tocava harpa, servia até na casa do rei. Quando o rei estava apoderado do espírito enviado do Senhor para perturbá-lo, Davi servia esse rei com a sua harpa. A gente vai ver que Davi, ele era um poeta. De 150 salmos que a Bíblia tem, 73 era dele. Que magnífico, ele era um poeta. A gente vai ver que todos os salmos, meu Deus, como
ele era inspirado pelo Senhor, ele via a natureza e começava a engrandecer ao Senhor pela natureza, por tudo, até nas perseguições. A gente vai ver que Davi ele era um guerreiro valente, corajoso, um homem leal, um cara bondoso que usou de bondade com Mefibosete, um camarada que durante o seu reinado reinava com justiça e equidade. Eu falei assim, meu Deus, esse aqui é um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente vai ver que Davi ele teve falhas. E essas falhas que ele teve foram horríveis, que mancharam a biografia dele, mancharam a história. A gente vai ver, então, não é por causa de todo esse currículo dele que era um homem segundo o coração de Deus. Já dá para ver que não é. E para a gente entender isso agora, nós temos que ver todo o contexto, porque Deus qualificou, deu esse adjetivo para ele, que era um homem segundo o coração do Senhor. A gente tem que voltar lá no início, lá no 1 Samuel, capítulo 8. Quando ainda o povo já tinha entrado na terra prometida ali, estava vivenciando um governo teocrático, onde o Senhor levantava homens e escolhia homens para julgar, para libertar o povo, para conduzir o povo em meio à rebeldia, em meio ao pecado, trazer o confronto da palavra. Então o povo vivia dentro desse governo, um governo teocrático. Mas ao cabo que o povo ele não quis mais esse governo. Não quis ser governado mais dessa forma. Eles começaram a olhar pelas vizinhanças, pelo povo do lado, pelos filisteus, e começaram a cobiçar aquele governo. Um governo que não agradava a Deus. E ele colocou no seu coração, em um momento, chegou até Samuel e exigiu que Samuel estabelecesse sobre ele um rei assim como os filisteus tinham. E isso, irmãos, entristeceu muito o coração de Samuel, porque ali era Deus que governava aquele povo, Deus todo bondoso, Deus de justiça, de amor, e o povo agora estava rejeitando aquele governo, e olhando para as terras dos ímpios, e buscando para si uma forma de um homem estar governando, um homem falho. Então Samuel ele entristeceu muito, a ponto do Senhor falar com ele: olha, Samuel, não fique triste, que esse povo não está te reprovando, mas está reprovando a mim. Eles não querem você, mas eles estão contra mim, eles estão aí me rejeitando. Mas faz o seguinte: levanta um rei para eles, e satisfaz as vontades deles. E aqui, irmãos, é o primeiro ponto da nossa mensagem, que a gente tem que abrir um parênteses para fazer uma reflexão. Que Deus, dentro da sua vontade permissiva, não a sua vontade perfeita, sua vontade permissiva, Ele levantou um rei para aquele povo. Mas por que as vontades permissivas? Porque não era o tempo certo. Bem verdade, irmãos, que já tinha profecias que chegaria um tempo que um homem iria governar Israel, que haveria um tempo para que um homem ia sentar num trono e ditar as ordens para aquele povo, ditar os deveres, os direitos para aquele povo, mas não era o tempo ainda. E a gente vai ver desde o início da Bíblia até o fim, que Deus é um Deus metódico, Ele é um Deus de tempo. Desde o início, desde Gênesis, Deus sempre estabelecendo tempo da criação, tempo para isso, tempo para os animais, a criação dos animais, tempo para tudo. Até quando tempo para implantar o seu juízo, a gente vê lá em Gênesis e Noé, Deus esperando a arca ficar pronta para estabelecer o seu juízo. A Bíblia fala que enquanto a arca não ficou pronta, Deus não chegou com o seu juízo. A gente vai ver, irmãos, mais à frente, no Novo Testamento, enquanto tudo não estava preparado para que
o evangelho fosse disseminado com mais facilidade, Jesus Cristo não veio. A gente vai ver o contexto, vai ver dentro da história da igreja, que Jesus veio numa época de declínio religioso, declínio cultural, declínio político. Mas também ele veio numa época que Alexandre o Grande já tinha conquistado vários impérios. E agora, através do Império Romano, os romanos já tinham construído várias estradas. O acesso estava livre, onde podia ir e vir. Até Paulo mesmo, quando estava preso, ele testifica disso. Quando ele está preso, ele evangelizando os soldados, e aqueles soldados, eles trabalhavam em destacamento, e um dia eles estavam em um canto, um dia estavam no outro, mas sempre pregando a palavra do Senhor, e o evangelho indo e vindo. Então, tudo tinha um tempo. Deus sempre estabeleceu um tempo. E esse povo agora não obedeceu, não esperou o tempo de Deus, e buscou para si um homem, não esperou o tempo certo. E às vezes de muitas pessoas, mas que têm promessas, tem palavra do Senhor, que o Senhor vai abençoar, que vai chegar um tempo certo, da conquista, da vitória. Mas as pessoas não esperam esse tempo, e começam a usar das suas forças, criando atalhos, para conseguir, para conquistar. E a gente vê que era algo que era para abençoar a vida da pessoa, era algo para ser benéfico, para de louvor e adoração ao nome do Senhor, acaba trazendo ruína. E é algo para ser bom, mas vem com ruína, vem com maldição, porque não esperou o tempo certo. E o pastor sempre pregou no domingo passado sobre esse tempo. Ele é fundamental para nossas vidas. Ele é fundamental, e o tempo de esperar em Deus, o tempo de estar maduro, o tempo para exercer um ministério. A gente vê muitas pessoas que têm ministério, irmãos, a gente já vê visivelmente, canta muito, conhece a Bíblia, já tem uma facilidade com o público. Mas, meu Deus, já tem a promessa, já tem tudo, mas não espera. Às vezes é levado demais, rápido demais, não tem o tempo de sentar, de ouvir, de ser discipulado, de ser aconselhado, mas rapidamente a gente vê a ascensão. Mas por outro lado também rapidamente a gente já vê a queda. E por motivos tão banais, a gente vai ver, poxa vida, isso aí é falta de quê? De esperar em Deus. Houve atalhos, pegaram caminhos que não é o caminho do Senhor, o caminho de preparação, o caminho de se assentar, de ouvir. E a gente vê, irmãos, já no primeiro ano de reinado de Saul, o reinado às pressas, na correria, que foi levantado um rei, a gente já vê o declínio desse reinado levantado pelo homem no tempo errado, uma desobediência grande da parte de Saul, o homem que era para ser exemplo, o homem que tinha o Espírito de Deus que parava sobre ele, onde antes dele pegar o reinado, ele já tinha uma condição prévia de obedecer a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor e a sua vontade. Ele é o exemplo daquela nação. E a gente já vê aqui o declínio desse reinado pela desobediência. Era um tempo de guerra, de batalha. Os filisteus estavam em guerra, estavam com números muito grandes. A gente vai ver que era mais de 30 mil carros e soldados como areia da praia. A gente já vê Saul já sendo provado no seu ministério. E Samuel vai falar com ele: olha, espere eu voltar daqui 7 dias, que eu vou sacrificar e vocês vão para a guerra e o Senhor vai dar vitória. 7 dias, irmão, para ele esperar, confiar no Senhor, naquele que é todo poderoso, naquele que levantou, que colocou como rei. O povo escolheu um homem, um governo, mas Deus escolheu Saul. Saul foi escolhido por Deus, mas o reinado foi pelos homens.
A gente vai ver que Saul tinha características de líder, mas só que ele estava no tempo errado. No tempo errado. A gente já vê que ele sendo provado já no segundo ano de reinado dele. Uma prova de 7 dias. 7 dias para ele esperar. E quando Samuel chegar, ele ia oferecer um sacrifício e o Senhor lhe daria vitória. Mas ele começa a olhar pelo povo, olhar pelos soldados, e o povo de Israel, os soldados de Israel começaram a ficar temerosos com aquela grande multidão de soldados dos filisteus. Acaba que os soldados começaram a se dispersar e Saul começou a ficar olhando aquilo ali e desconfiar da palavra do Senhor. E o que ele faz? Ele desobedece a palavra de Deus e oferece um sacrifício para o Senhor, que não estava na responsabilidade dele. Mas eu quero pontuar aqui que o erro dele não foi de oferecer um sacrifício. Porque a gente vai ver, Davi também ofereceu. E dentro do contexto a gente vai ler que o sacerdote estava com ele. O erro dele foi de desobediência à palavra do Senhor. É o mesmo erro de Adão, lá no jardim do Éden. Desobedeceu a palavra do Senhor. Algo que um rei jamais poderia fazer. Desconfiou das promessas do Senhor, da providência do Senhor. A gente já vê a imaturidade já na vida desse rei. Um rei que não teve um processo, não teve uma passagem pelo deserto, para conhecer realmente quem é Deus. E a Bíblia fala que Samuel veio até ele, na hora que ele terminou de sacrificar, Samuel chegou. E quando ele chegou, ele já reprovou pela aquela atitude de desobediência. E naquele momento, ele fala: olha, hoje o Senhor teria confirmado o teu reinado, mas pela tua desobediência, Deus já está escolhendo para si um homem segundo o teu coração. Irmãos, que triste! Isso acontece na vida de muitos que estão prestes a romper, a conquistar, que estão buscando há muito tempo também, mas acaba que chega no momento de receber aquilo que tanto procura, acaba dando um jeitinho, facilitando, achando que Deus precisa de nossas ajudas, irmãos. Não confiando no poder do Senhor, na sua bondade. Vou fazer do meu jeito, que tem que ser assim, senão eu não vou conseguir. Está próximo de eu conseguir, mas eu tenho que fazer assim. Se eu não fizer, não vai acontecer. E acaba que no momento o Senhor nos reprova pela nossa desobediência, pelo nosso comportamento de infidelidade à palavra do Senhor. E a gente vai caminhando, irmãos, pela Bíblia, a gente vai ver que não foi só esse declínio do rei Saul. A gente vai ver para frente que chegou um tempo que o Senhor mandou Samuel ir até ele, para que ele chegasse à terra dos amalequitas e destruísse tudo, animais, homens, mulheres, tudo, acabasse com tudo. Que os amalequitas eram um povo que oprimiu o povo no deserto. E falou: acaba com tudo, aquilo tudo é maldito, é anátema, acaba com tudo, não traga nada. E nesse tempo, irmãos, Saul foi, e mais uma vez, ele desobedeceu a palavra do Senhor, desobedeceu uma ordem vinda de Deus, e chegou ali e trouxe todos os despojos daquele povo, ouro, prata, animais, e trouxe o rei para mostrar que ele era grande também, que ele fazia. A soberba tomou conta do coração. Essa situação, irmãos, se tornou o ápice
da rebeldia do coração do homem, do afastamento do homem para com Deus. E quando a gente vê que, quando Saul ele é confrontado pela palavra, aqui Samuel, que é representando a palavra de Deus, Saul ele sempre tinha umas justificativas, sempre tinha respostas evasivas para dar àquele profeta. Na primeira, ele disse: olha, o povo está dispersando, os soldados estavam dispersando, e eu tinha que fazer esse sacrifício. Olha bem, ele nunca assumia suas responsabilidades. Saul nunca assumia os seus erros. Na segunda, olha, o povo trouxe para si, era para nós sacrificar ao Senhor. A ponto de Samuel falar com ele: vale mais o sacrifício do que a obediência à palavra do Senhor. E a gente vê, irmãos, pessoas que se assemelham a essas justificativas, de quando são confrontados pela palavra, por uma falta ou pelo erro, ao invés de falar assim: olha, verdade, eu errei, eu falhei, eu pequei, começa a apontar o erro nas pessoas. Eu errei foi por causa de fulano. Eu errei foi por causa do pastor, eu errei foi por causa do líder, eu errei por causa do irmão, eu errei por causa do meu patrão, eu errei por causa do meu amigo, eu errei por causa do meu vizinho. E esse nunca assume a responsabilidade, nunca assume as suas falhas. E essa é uma das características de Saul que Deus reprovou. É um homem que nunca teve um arrependimento sincero. Diante do confronto com a palavra, o pecado, irmãos, ele traz uma cegueira tão grande que a pessoa, cada vez mais que ela vai afastando do Senhor, ela não aceita nenhuma correção mais. Quantas pessoas já estiveram no nosso meio e já começaram no início, a gente fala assim: meu, cuidado, olha o caminho que você está indo. Você está errando, mas não, eu estou assim, mas o fulano está assim também. E começa a colocar justificativas nas pessoas, dando respostas evasivas. E com pouco a gente não vê mais, sumiu. A pessoa sumiu, a gente não vê mais. Cadê a pessoa? Ah, desistiu. Não está mais no caminho. Afastou do Senhor. Mas porque nunca assumiu as suas responsabilidades. Nunca encarou o seu erro e falou assim: eu pequei contra o Senhor, eu errei contra o Senhor, a falha é minha, isso estava na minha responsabilidade, eu falhei, estou aqui para pedir perdão, eu quero me corrigir. E a gente vê, irmãos, que nenhuma dessas atitudes na vida de Saul. A gente vê, irmãos, aqueles crentes meio fervorosos, tem anos de igreja, passa por cada situação. Eu conheço vários. Tipo assim, para quem está começando agora, fala assim: eu não aceitava isso não, fulano fez isso com você. Aí vai o crente tomando uma postura de: não, mas talvez eu errei com ele, pô. Talvez foi um erro meu, de uma fala, do jeito que eu falei, de uma forma que eu abordei. Isso é o que? Maturidade com o Senhor, meus. Tempo de relacionamento com o Senhor. A gente já viu de pessoas já começando agora, que não aceitam uma correção. Não aceitam uma correção. Não aceitam uma disciplina. Que sempre as pessoas que estão fazendo errar, ou se estão errando, é porque estão fazendo igualmente as pessoas. Tem até uma frase: mesmo que todo mundo faça o que é errado, aquilo nunca será certo. Então não temos justificativas, não temos nenhuma para ficar apontando para ninguém, porque nós somos responsáveis espiritualmente para com Deus, diante das nossas atitudes. A Bíblia tem ensinamentos grandes para como lidar com o próximo, em comunhão com a igreja. Então nós não temos essas desculpas para apontar para a pessoa e falar: eu errei por causa de fulano, eu estou afastando por causa de fulano,
Eu estou desobedecendo por causa de ciclano. Não temos. Falta de maturidade, falta de relacionamento com o Senhor, falta de caminhada com o Senhor, de busca. E a gente vai ver que depois disso, Deus falou com Samuel: olha, para de ficar pranteando pelo rei Saul. Eu já rejeitei. Vai à casa de Jessé. Vai lá e unge um dos seus filhos como rei de Israel. E a Bíblia fala que Samuel foi, irmãos, e chegou naquela casa de 8 filhos, 3 guerreiros. E Samuel falou: olha, eu vim aqui da parte do Senhor para ungir um dos seus filhos a rei de Israel. E a primeira coisa que Jessé faz: olha, traz Eliabe, que é o primogênito, guerreiro, valente, mais de 2 metros de altura, maior do que o Emerson. Imagina, irmãos, aquele homem vindo, gigante, e Samuel já olhou para ele: olha, é esse aí mesmo, para ser rei, é esse aí mesmo. E o Senhor já fala: não, peraí, para, eu não vejo como o homem vê. O homem olha pela aparência, mas eu olho pelo coração. E assim passou Eliabe, passou Abinadab, passou Samar. Até um ponto que Samuel falou assim: olha, não tem mais ninguém nessa casa. Não é possível. Deus não erra. Não tem mais ninguém. Jessé falou: olha, tem um pequeno, tem um adolescente, 17 anos, está lá no pasto. Aí Samuel disse: olha, busca para mim agora, e ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Enquanto ele não estiver com nós, o banquete não sai. Imagine, irmãos, um adolescente com uma responsabilidade tão grande de estar cuidando das ovelhas do seu pai. Ovelhas que trazem sustento para toda a família, que gera renda. Já tinha uma responsabilidade muito grande. Acordava antes do sol nascer, já ia logo para o pasto, conduzia as ovelhas, retornava ao pôr do sol, onde todo mundo já estava descansando no seu aposento. Ele estava retornando ao seu ofício. Levava sua mamitinha, almoçava lá no pasto. Frio, chuva, sol. Estava Davi lá meditando, tocando a sua harpa, compondo seus poemas, falando, vendo a grandeza do Senhor, louvando ao Senhor, sendo gerado ali um homem segundo o coração de Deus. E quando manda buscá-lo, eu fico pensando comigo, até falando na parte da manhã: imagine, irmãos, um caçula que tinha uma responsabilidade tão grande. Enquanto ele estava trabalhando, os seus irmãos estavam em casa, porque não era tempo de guerra. E manda buscá-lo. Imagina, o coração dele deve ter vindo com o coração na mão. O que aconteceu? Não é essa hora, não é hora de estar em casa. O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Mas na hora que ele entra na casa, Samuel já olha, o Senhor já fala: é esse aí, pode ungir. O pequeno, o improvável, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que era desacreditado dentro da casa até pelos seus pais, mas já tinha uma grande responsabilidade. E o Senhor via ele como um homem segundo o coração. O Senhor não olhava a aparência, mas olhava o coração. É um homem, um jovem, totalmente entregue ao Senhor. E ali ele é ungido a rei de Israel, 17 anos, se me falha a memória. E o mais interessante, irmãos, que ele é ungido, ele não acontece igual aconteceu com Saul. Saul já é ungido e já parte para o trono. E ele não, ele é ungido e volta para o deserto. Olha que provação, irmão. Você está no sol o dia inteiro, quente, frio. A oportunidade chega na sua mão, é hora de ser rei, ser ungido a rei, dentro dos nossos olhos humanos. Opa, sai do trono aí, meu amigo. Agora sou eu. Deu errado para você. Deu errado, deu ruim.
A oportunidade agora é minha. Mas a gente já vê aí as qualidades do homem, segundo o coração de Deus, a humildade, e esperar o tempo certo. Ele voltou para o pasto, voltou para cuidar das ovelhas da sua família, voltou para ali meditar, para ali olhar a grandeza do Senhor, louvar o Senhor, esperar no Senhor, que um dia a promessa iria se cumprir. Um dia a promessa iria se cumprir na vida dele. Um dia, através dele, a família dele seria exaltada, seria o rei, a família simples, humilde. Através do caçula, do improvável, a família dele seria elevada. E quantos irmãos, voltando nessa passagem, quantos estão deixando de receber coisas vindas da parte do Senhor, por não esperar e confiar no tempo do Senhor? Não ser humilde. Olha, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir a porta, Deus vai curar, mas espera no Senhor. Confia no Senhor. Vai louvando, vai adorando, vai contemplando a beleza do Senhor. E assim aquele menino estava ali no pasto, aprendendo a cada dia mais a como pastorear, a como louvar, a como tocar, a como compor. Mas chega um dia, irmãos, infelizmente, o reinado de Saul acaba. Em uma guerra, Saul morre. E passado esse tempo, Davi é levado ao trono, depois de muitos anos, de mais de 13 anos, de provações, de perseguições de Saul, de servir a Saul. Depois de rei ainda, ele foi servir a Saul. Olha, depois de ser ungido a rei, ele vai para o palácio, mas não para sentar no trono, mas para servir Saul, para tocar harpa para Saul. Perseguições de Saul através de ciúmes, vitórias concedidas, gigantes sendo destruídos através de Davi, sendo derrotados. 13 anos de provação, 13 anos de escola, 13 anos de ensino, mas chegou o tempo dele assentar no trono. Chegou o tempo dele exercer aquilo que o Senhor colocou para ele. E a gente vai ver, irmãos, que a diferença de um homem quando é levantado pelo Senhor, que nos primeiros anos de reinado dele, o primeiro ato dele é trazer a arca que simbolizava a presença de Deus, a qual tinha sido roubada lá na época de Eli, do juiz Eli. Então eu falei, eu não posso estar aqui dormindo em palácios. Eu tenho que buscar essa arca, que constitui a presença do Senhor. É uma das qualidades do homem segundo o coração do Senhor, irmãos. Ele não consegue exercer nada na sua vida, sendo que a presença do Senhor não está com ele. Ele não consegue ter responsabilidades nenhuma, sendo que o Senhor não está com ele. Eu quero a presença do Senhor, eu preciso da presença do Senhor. Eu quero buscar a presença do Senhor. Isso serve de lição para nós, irmãos, em tudo que nós vamos fazer. Busque a presença do Senhor. Busque um relacionamento com o Senhor, seja no nosso serviço, seja no ministério da igreja, seja na nossa vizinhança. Busque atrair a presença do Senhor, sempre um conselho. Atrai a presença do Senhor, busque a presença do Senhor, irmãos, sem ela nós não somos nada. Assim como Moisés falou com Deus, olha, se tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, não mande anjo, não quero anjo, quero a tua presença conosco. E assim Davi ele estabeleceu lá um plano, nós vamos buscar a arca do Senhor, e assim ele fez. Nós vimos várias situações, irmãos, de Davi, que comprova que ele era um homem segundo o coração do Senhor. Mas chegou um tempo, irmãos, que Davi era perfeito, não era imperfeito, tinha suas falhas, como todo homem tem. E chegou um tempo já de experiência. A Bíblia fala que onde ele
Ele chegava, o Senhor abençoava. Por onde ele passava, ele era vitorioso. Mas chegou um tempo de paz, de tranquilidade. E Davi, já na sua velhice, era o tempo da primavera, lá no capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11. Era um tempo que os reis saíam para guerrear. Mas Davi, ele não foi. Já não precisava mais. Estava tudo tranquilo. Anos de experiência. Estava tudo tranquilo. Vou mandar meus soldados. Vou ficar em casa. Ficar tranquilo em casa aqui, andando, acordando tarde. E a gente vê, irmãos, pessoas, crentes, já no fim do percurso, com atitudes como estas. Tem tantos anos de igreja, já não preciso mais ler a Bíblia, já não preciso mais congregar, já não preciso mais de orar, já não preciso mais buscar, eu tenho experiência demais. Se eu for contar para você o que Deus já fez através da minha vida, está começando agora, já ouvi isso, está começando agora. Se eu for contar para você, meu amigo, que Deus já realizou através de mim, mas meu amigo, mas a gente não podemos parar, a gente tem que sempre prosseguir. A jornada não terminou, não dá brecha, não fique ocioso. A Bíblia fala que o inimigo, ele fica rodeando, caçando a brecha. Lá em Jó, quando Deus fala com Satanás, onde você estava? Eu estava rodeando. Estava rodeando, ele não tem itinerário. Só fica rodando. Vai para um lugar, vai para o outro, sempre procurando uma brecha a qual ele pode entrar. Sempre procurando uma fenda no muro, onde ele pode passar e destruir e fazer morada. E Davi ali, ele ficou ali tranquilo, de boa, enquanto os seus soldados estavam na guerra, ele estava em casa. Não vigiou, estava ocioso. E a Bíblia fala que em um momento, ele andando pela sacada, ele viu a mulher se banhando, Batseba. Ele viu uma vez, viu duas, três, quarta desejou. Na quinta mandou trazer para si. Traga para mim aquela mulher. E a gente vê aí a decadência de um homem que deu lugar para o diabo, que deu lugar para Satanás, que não vigiou, que abaixou a guarda. Irmãos, a gente vai ver a grande tendência do homem é de quando conquista algo, quando Deus abençoa com algo, é abaixar a guarda. Consegui o que eu queria. A gente já vê a pessoa já abaixando a guarda, não orando mais, não buscando mais, não congregando mais, já colocando aquilo que Deus abençoou em primeiro lugar. Tirou o lugar do Senhor, que era o centro, agora coloca as coisas. Pessoa que outrora estava conosco, orando, buscando, intercedendo, agora Deus abençoou, porque tudo vem do Senhor. E agora já está frio, está dando lugar para Satanás, está dando brechas, e ele entra, irmãos. Pode ter certeza, ele entra. Se dá a brecha, ele entra, que o papel dele é esse: matar, roubar e destruir. Não deis brecha para Satanás, não deis lugar, vigia. Vigia. Nós não estamos num tempo, irmãos, que dá brechas. Sempre estamos vigilantes. Em todos os momentos, irmãos, a gente está sendo bombardeado. Então a nossa cerca, nós temos que nos cercar. Em todos os momentos, tem coisas satânicas sendo lançadas. E se nós não estivermos protegidos de armas em punhos, armas espirituais, nós vamos sucumbir, irmãos. Apóstolo Paulo diz em Efésios que nós estamos numa grande batalha, que nós temos que fortalecer no Senhor
e na força do seu poder, e nos revestir de toda a armadura de Deus. Ou seja, nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha, nós estamos no campo minado. Não dá para cochilar, não dá para ficar dormindo, não dá para confiar em tempo de ministério, em tempo de igreja, em experiência com Deus. É um dia atrás do outro. A nossa carne tem que ser levada à cruz um dia após o outro, todo dia levada à cruz. E a Bíblia fala que Davi aqui, ele cochilou, ele dormiu, e Satanás entrou. E ali ele adulterou. E passado um tempo, a conta veio. Fizeram a contagem dos dias, grávida. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Porque dentro da lei, um adultério é morte. Imagina um rei sendo apedrejado por adultério. A mulher, que escândalo seria? Cadê o marido? Está em guerra, está lutando em prol do reino. Está lutando por honra ao rei. Então traga ele para nós, dá uma folga de campo para ele. Dá um descanso para ele e manda ele para casa. Quem sabe dá para passar um pano nisso aí. E assim foi, irmão. Só que Urias veio ter com Davi, mas ele era um homem compromissado. É um homem responsável, estava ali lutando pelo reino. E Davi falou: olha, vai para casa, vai descansar. A Bíblia fala que Davi dá até presentes para o homem. Sei lá, deve ser perfume, nem creme. Vai se banhar, vai encontrar com a sua esposa. Uma folga de campo, vou te dar uma estadia aí na pousada. Vai ficar tranquilo, vai embora. Você já trabalhou demais. Descansa. É que Satanás faz, irmãos. Vai descansar, vai. Não, abaixa a guarda, fica tranquilo, irmão. Mas acaba que ele não foi, irmãos. Ele ficou na porta do palácio, onde os militares ficavam aguardando uma ordem do rei. Ele não saiu. Chegou na noite, ele estava lá. Aí o servo de Davi falou: olha, Urias está na porta, ele não vai para casa. Ele falou que não vai, que ele está em guerra. Davi tenta de todo jeito, mas ele não vai. Aí ele teve uma ideia satânica, irmãos. Uma estratégia diabólica. Escreveu uma carta. E dentro daquela carta ele fala para Joabe para colocar Urias na parte mais letal da guerra. Olha, você vai colocar Urias na parte mais letal da batalha, com a intenção de que ele morresse ali. E assim, irmãos, humildemente, Urias pegou a carta sem saber o que estava escrito. Olha que honestidade, que fidelidade ao rei. Ele não abriu a carta no caminho, mas ele foi e colocou, e ali estava a sentença de morte dele. A sentença de morte dele estava nas mãos dele. Chega e entrega para Joabe. E Joabe abre a carta e lê, e está lá a ordem do rei. Eu falei até de manhã, mais preciso. Era a mesma coisa, irmãos, do que dar uma espingarda de um tiro, aquelas de pólvora, de socar antigamente, e falar que, olha, manda Urias lá para o Afeganistão, manda ele tomar conta daquela área lá dos jihaditas. Que o pessoal que está com foguete, com carro-bomba, manda ele para lá. Quem sabe lá nós vamos ser vitoriosos com ele. Uma espingarda de um tiro, irmãos. Da mesma forma, colocou Urias numa parte mais perigosa, e onde só ficavam homens extremamente competentes, habilidosos de guerra, e colocaram Urias, e não deu outro, irmãos. O exército de Israel tomou invertida dos filisteus, e ali Urias morreu. E Joabe manda um servo trazer a notícia para o rei. E dentro da conversa, o rei questionando como está a guerra, como está o povo, como estão os soldados. E o servo: olha, rapaz, nós tivemos uma baixa.
povo era numeroso, eles nos atacaram com flechas, infelizmente muitos morreram. Imagino Davi, que isso, rapaz, não podia ter acontecido isso, e tal, aquela forma mais cínica, já esperando a notícia. Mas e aí? Urias também morreu. Ah, mas isso acontece. Morreu Urias, mas isso acontece, está na guerra. É para acontecer. Aí a Bíblia fala que tudo já estava tranquilo, normalizado. Passados os dias de luto, Davi manda trazer Batseba, vem para casa, casou-se com ela, já estava tudo tranquilo, irmãos. Tudo coberto. Mas só, irmãos, que nada fica escondido diante dos olhos do Senhor. O homem esconde do homem, pode esconder da esposa, a esposa pode esconder do marido, filhos pode esconder dos pais, pode esconder do pastor, da sua liderança, pode esconder de todo mundo. Mas uma coisa é certa, irmãos, diante do Senhor, nada fica encoberto. Nada fica encoberto. E o Senhor, a Bíblia fala que o Senhor muito se entristeceu por essa atitude de Davi, por esse adultério, por esse assassinato que Davi cometeu. E a Bíblia fala que o Senhor mandou Natã, o profeta, que é a palavra, que representa a palavra de Deus, para confrontar Davi agora, pelo seu pecado, pelo seu erro. E ele chega com uma historinha, irmãos, que era para rei. Chega com uma historinha e vai contar uma história primeiro, vai amaciar. Ele fala, olha rei, dentro de uma cidade, havia 2 homens, um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitos bens, muitos animais, muitas ovelhas e gordas. E o homem pobre só tinha uma ovelhinha, apenas uma, a qual ele criava com muito carinho desde pequenininho. E essa ovelha era tão da família que ela bebia até no copo deles. Mas só que chegou um dia que um visitante chegou à casa do rico. E o rico pegou essa ovelha do pobre e ofereceu num banquete para esse visitante. Irmãos, na mesma hora que Natã acabou de falar, um senso de justiça bateu já em Davi, e na hora ele já determinou uma sentença. Tem que morrer. Esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer, mas antes dele morrer, ele tem que pagar por aquilo que ele fez, 4 vezes por aquilo que ele fez. Pensa, irmãos, como o pecado cega o homem cheio de erros, cheio de pecado, no confronto com a palavra, ele tem coragem de decretar uma sentença de juízo para a vida de uma pessoa, onde a palavra vem confrontar pelos seus erros, pelos seus pecados, e ainda ele tem uma resposta invasiva apontando para uma pessoa e decretando uma sentença de morte. E assim, irmãos, a gente vê muitos crentes que a cada dia a palavra está falando, olha, muda de vida, conserta com o Senhor, entra pelo caminho, mas ele sempre está apontando para o outro, é o fulano que tem que consertar, juízo vai vir na vida dele, a cobrança vai vir para a vida dele, ele merece estar passando por essa situação porque ele é desobediente ao Senhor, e começa já a determinar juízo, que não está nas nossas responsabilidades, irmãos, apontar juízo para ninguém. Nossa responsabilidade é levar a palavra, levar o evangelho, o juízo está na responsabilidade do Senhor. Nós não fomos chamados para sentar no trono de juiz, para apontar o que decide o que vai fazer, o que vai acontecer, mas nós estamos para apontar, para levar o evangelho, levar boas novas,
Eu vi muito acontecer isso no passado, hein, irmãos, de pessoas que necessitavam de uma palavra do Senhor, que necessitavam de um milagre do Senhor, que necessitavam de uma cura, que necessitava de uma intervenção divina, que necessitava de conhecer a palavra do Senhor, que necessitava de ser salvo. Mas a gente vê pessoas apontando o dedo, ele tem que partir para a eternidade mesmo. Você viu o que ele fez? Você viu o que ele falou sobre Deus? Você viu como ele se comporta? Você viu como ele é? Você viu como ele debochava? Mas ele tem que morrer mesmo, ele tem que encontrar. A gente vê até líderes religiosos falando, olha, ele tem que encontrar com o Senhor dele mesmo. Que senso de justiça, mas mais podre. Que nós não temos mais compaixão com a vida de ninguém. Nós não podemos mais nos olhar e falar assim, olha, eu sou falho, eu sou um pecador. Quem sou eu para apontar para a vida de alguém? A palavra está falando comigo, é eu que tenho que mudar. A palavra do evangelho é pessoal, é eu que tenho que mudar. Eu que tenho que estar no caminho com o Senhor, eu tenho que buscar estar na presença do Senhor. Mas não aponta para o erro do fulano, tem que acontecer isso mesmo. A gente vê, irmãos, um exemplo muito grande de empatia. Quando a gente vai ver lá em Reis, sobre aquela escrava que está lá na casa de Naamã, uma escrava, foi tirada da sua terra, da sua família, do seu convívio, e agora estava sendo como escrava na casa de Naamã, jovem, colocada para fazer o serviço da casa, mas que era temente ao Senhor. E quando ela descobriu que o seu senhor estava com uma doença, com a lepra, a gente vê como era essa jovem, como ela se relacionava com o Senhor, como ela entendia que o homem precisava do Senhor, precisava de uma cura, precisava de um encontro com o Senhor. Ela não olhou a sua condição de aflição, de escrava. Ela não olhou a condição que o povo estava colocando para você, escrava. Você não é ninguém aqui. Você não passa de ninguém, você está longe da sua família, longe da sua cultura. A sua responsabilidade aqui é só servir e não falar nada. Ela bem poderia falar assim, olha, meu senhor está com lepra, que tem que morra. Olha o que ele está fazendo comigo. Serva do Senhor, escolhida do Senhor, que ele morra, que ele pague pelos seus pecados. Mas ela teve uma atitude diferente de uma mulher, de uma jovem compromissada com o Senhor, compromissada de apresentar ao Senhor para aquela pessoa. E assim tem que ser nós, irmãos. Ela falou assim, oxalá, se o meu Senhor encontrasse com um profeta. Ela deu o caminho para ele. E assim ele foi curado. Assim tem que ser nós também, irmãos. Apontar o caminho para aqueles que estão perdidos. Pararmos de apontar o dedo, de decretar juízo para a vida. Nós não está na nossa responsabilidade, não, irmãos. Fomos chamados para enviar a mensagem, o evangelho a cada um. Seja quem for, agora é Deus que vai tratar. Se recebeu a palavra ou não, está nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. Agora eu não tenho que desejar nada para ninguém, irmãos. Eu tenho que desejar salvação, libertação, cura, encontro com Deus. E a Bíblia fala que Natan na hora falou assim, olha, esse homem é você. A palavra na hora veio confrontando, esse homem é você. O Senhor manda te dizer por que você fez isso. Ele te elegeu como rei de Israel, te deu casas, palácios, tudo. E mesmo assim, se faltasse alguma coisa, Ele não te daria. Por que tu fizeste isso? E ali a gente vê que Davi, ele começa a ouvir todo aquele confronto da palavra através de Samuel. E o Senhor vem, irmãos, traz uma sentença para a vida dele, para a casa da família. Que certamente, irmãos, o Senhor, Ele perdoa todos os pecados.
Isso é certo. Mas uma coisa também é certa: as consequências virão. As consequências do pecado virão. É a lei da semeadura, que o homem plantar, ele colherá. Isso virá. E a Bíblia diz que naquele momento da sentença, da consequência daquele pecado, Davi confessa a Natã: pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Olha a atitude, irmãos, de um homem com coração segundo o coração de Deus. Pequei contra o Senhor. Em nenhum momento, ele lançou a sua falha, o seu erro, na mulher que estava banhando em um lugar que dá para ser visto. Em nenhum momento ele lançou a culpa em terceiros. Em nenhum momento ele fez como Davi, como Adão: olha, foi a mulher que tu me destes. E em nenhum momento ele atribuiu o erro dele, a falta dele a ninguém, mas ele fala: olha, eu pequei contra o Senhor. Somente contra ti eu pequei. E às vezes, irmãos, cá para nós, como eu falei, que a palavra, o evangelho, ela é pessoal, ela fala comigo a cada momento que eu abro, que eu leio. E a palavra, irmãos, ela é viva e eficaz. E toda vez que eu sento e medito nela, ela sempre vai me apontar em algo que eu tenho que mudar, em algo que tem que acertar na minha vida. Todas as vezes que eu vou meditar nessa palavra com o coração aberto, sempre vai ter alguma coisa para mim estar mudando na minha vida. Me está entrando no caminho, me está buscando ser igual a Cristo. Essa é a nossa regra de fé, nosso manual. Nós não podemos ficar olhando para as pessoas: foi por causa de fulano, não. O erro é meu, a responsabilidade é minha. Eu tenho que buscar mais, eu tenho que mudar mais, eu tenho que ser igual a Cristo. Eu sou falho, eu sou um pecador, mas pela graça do Senhor, a cada dia Ele me dá misericórdia. Pela misericórdia eu posso chegar à cruz e confessar os meus pecados, mas é através de mim, tudo vai começar através de mim. É sobre eu ser quem eu sou em Deus, sobre eu ser quem é a minha natureza. E ninguém, irmãos, vai determinar quem eu sou. Você é quem você é. Ninguém. Nós não temos essa condição de apontar para ninguém e falar assim: olha, foi por causa de fulano ou ciclano. Não, foi por causa de mim mesmo, por causa da minha natureza, por causa da dureza do meu coração, foi por causa da minha desobediência, foi por causa de não entender a vontade do Senhor, o direcionamento do Senhor. A palavra me confronta. E essa é uma das características marcantes de Davi, a qual Deus atribuiu o homem segundo o coração, que ele reconhecia os seus erros, reconheceu o seu pecado. E quando a gente vai ler, irmãos, um salmo de lamentação, de quebrantamento de Davi, após esse acontecimento, que é o Salmo 51, mostra ainda mais que esse homem era um homem segundo o coração de Deus, não por causa todos os adjetivos que nós falamos no início, mas porque ele reconhecia a realidade da sua natureza pecaminosa. Quando ele disse: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, eu nasci em iniquidade, e em pecado concebeu a minha mãe. Ou seja, ele sabia que o erro estava nele, a natureza pecaminosa era dele. Então, somente eu pequei contra o Senhor, em iniquidade eu fui gerado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não tinha problemas, irmãos, para confessar os seus pecados. Ele não tinha problema de levar os seus pecados à cruz e fazer: tem misericórdia de mim.
que eu pequei contra o Senhor. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os seus olhos. Olha a diferença, irmãos, de um homem voltado para o Senhor, como era Davi, o Saul. Saul sempre atribuindo às pessoas os seus erros, suas faltas. Agora Davi não, é eu. Sou eu. É eu que sou falho. É eu que tenho que mudar. É eu que tenho que sentar e ouvir os conselhos. É eu que tenho que assentar a disciplina. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia que sua comunhão com Deus dependia da graça divina e não da força da sua vontade. Ele sabia que o seu coração era enganoso. O coração do homem era enganoso. Ele sabia que o coração do homem era enganoso. Salmo 51, cria em mim, um Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele sabia que o coração do homem era falho. A cada dia o Senhor cria em mim um coração novo. Eu sou falho, eu sou um pecador. Eu preciso de Ti. Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ele sabia que bens, palácios, ouros e tesouros não era melhor do que a presença do Senhor. Quando ele fala assim: Senhor, não te afaste de mim a Tua presença. Não te afaste de mim a Tua presença. Não retires de mim o Teu Espírito. Ou seja, ele entendia que a presença do Senhor era tudo na vida dele. Tudo o que ele precisava era a presença do Senhor. E assim, irmãos, diante disso, nós precisamos de cultivar atitudes desses homens, tanto Saul como Davi. Saul, atitudes que devemos cultivar, as quais ele não tinha. Obediência à palavra do Senhor, obedecer à ordem do Senhor, obedecer à palavra do Senhor, as Escrituras, obedecer à vontade do Senhor, o direcionamento do Senhor, porque agora nós temos um dono. O Senhor nos comprou, o Senhor pagou um preço muito alto pela nossa vida, e agora nós somos dele, e agora nós andamos segundo a sua vontade, segundo a sua ordem, segundo o seu direcionamento. Não andamos agora como andávamos antes, segundo o nosso próprio coração, nossos próprios olhos, não. Agora nós temos um Senhor, nós temos direcionamento, nós seguimos a vontade do Senhor. Nós devemos, irmãos, cultivar atitudes que Davi teve, de reconhecer os seus erros, as suas faltas e o seu pecado. Reconhecer que somos falhos, sim. Somos pecadores, irmãos. Somos merecedores de todo dia do perdão do Senhor. Todo dia temos a necessidade de ir até a cruz e dizer: me perdoe, me lava com teu sangue. Eu necessito do teu perdão, eu necessito do seu sangue, me lava. Sou falho, eu tenho a natureza pecaminosa. Enquanto nós estivermos nessa carne, irmãos, estaremos uma briga constante entre o espírito e a carne. E a nossa luta é diária. Então nós temos que chegar no Senhor a cada dia. Senhor, sou falho ao Senhor, sou um pecador, tem misericórdia de mim, perdoa as minhas ofensas, a minha iniquidade, cobre-me com teu sangue, guarda os meus pés, os meus olhos, os meus corações, tem misericórdia de mim, ó Deus, não te afaste o teu Espírito Santo de mim, é Ele que me confronta, é Ele que me dá direção,
Ele que me mostra o caminho. Ele que me mostra que o pecado já está à porta e eu devo tomar uma atitude urgente, porque eu sou falho. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, porque ele ansiava pela presença do Senhor. Igual nós falamos aqui, sem a presença do Senhor, irmãos, não somos nada, somos vazios. É a presença do Senhor que nos direciona, nos faz a cada dia eu buscar o Senhor. É a presença dEle que me traz o desejo de meditar na palavra dEle, de orar, de jejuar, de buscar, de santificar, de me separar. É a presença dEle que me faz uma pessoa melhor, um crente melhor, um crente de exemplo, que onde passar, o teu vizinho, o teu amigo do trabalho, o teu colega de faculdade, vai dizer se ali vai o homem do Senhor, ali tem a presença do Senhor, ali é de exemplo, ali é cristão, ali é um homem compromissado com a palavra do Senhor, ali é um homem que não entra em intrigas, em fofocas, mas um homem que onde chega, a paz chega, a luz chega, porque ele tem a presença do Senhor. Tem algo diferente nele. Ele tem palavra, ele tem conselhos, tem exemplos. É a presença do Senhor, irmãos. Não é méritos. Nós falamos no início aqui, não é méritos, mas é a graça e a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Sem ela nós seríamos desprezíveis, falhos, pecadores, afastados da presença do Senhor. E eu quero, irmãos, finalizar com um apelo, que se tem alguém aqui que se sentiu tocado pela palavra do Senhor, que se sentiu confrontado, assim como eu senti confrontado a cada dia, que quer entregar o teu caminho ao Senhor, que quer agora seguir um caminho onde o Senhor dita as regras, onde o Senhor guia os passos, onde agora o fazer é fazer a vontade do Senhor, não a vontade da carne. Eu te convido aqui a vir essa noite na frente. O Senhor, irmãos, está apto a nos perdoar nossos pecados, mudar a nossa vida, fazer-nos uma nova criatura, nos tirar do reino das trevas e levar para o reino da sua maravilhosa luz. Mas nós precisamos, irmãos, de confessar nossos pecados, precisamos de entregar nossa vida ao Senhor. Senhor, contra ti eu pequei, sou falho, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida eu te entrego nas tuas mãos, apaga o meu passado, me faz uma pessoa nova, uma nova criatura. É só, irmãos, aceitando a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O pecado tem solução, tem sim, mas é através de Cristo. Não é através do que eu vou fazer, não é através de obras, porque o homem é falho, irmãos. Todo homem para Deus é pecador, não importa o que eu faço. O homem é falho, ele está separado da presença do Senhor, mas só através de Jesus nós possamos ser reconciliados com o Pai, só através daquele sangue que foi derramado naquela cruz. Então não deixe, irmãos, não deixe de confessar a Cristo como seu único, suficiente Salvador. Talvez essa noite é uma noite de oportunidades, onde Deus está dando a oportunidade de você decidir sobre a sua eternidade, onde você vai passar a sua eternidade. E assim como Davi fez, olha, Senhor, me perdoa, eu tenho uma natureza pecaminosa, eu te convido a aceitar a Cristo, renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, que o Senhor vai fazer maravilhas sobre a sua vida, sobre a vida da sua família.
Aleluia, Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Tu és santo, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, meu Pai, por essa noite, onde o Senhor, meu Pai, falou conosco, onde o Senhor nos confrontou, meu Pai amado. Agora nós sabemos, meu Pai amado, que o Senhor requer de nós um coração segundo o teu coração, onde nós possamos, meu Pai amado, assumir as nossas responsabilidades, assumir nossos erros e confessar nossos pecados diante de Ti, porque nós sabemos que nós temos um advogado justo e fiel junto ao Pai para conosco. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por cada dia, Senhor, sendo sustentado pela Tua graça, Senhor, pela Tua misericórdia, meu Pai. E te pedimos que o Senhor a cada dia nos faça homens parecidos com Cristo, homens parecidos com o Senhor, que o Senhor possa nos encontrar, meu Pai, qualidades que nos chamam a atenção, a ponto de o Senhor falar, homem e mulher segundo o meu coração, servo bom e fiel. Oh, aleluia, nós te agradecemos ao Senhor. Aplauda o Senhor, irmãos, glorifiquem o nome dEle. Quero Aleluia. conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. E as suas misericórdias são infinitas. Amém?